Iniciando mais uma videoaula de número 54, agora PHP com PO, conexão com o banco de dados MySQL. E então nós vamos criar nesta videoaula a classe acesso. Então já estou com o projeto PHP aberto aqui no NetBeans. Clique direito em arquivos de código fonte. Nós vamos criar uma classe do PHP. O nome da nossa classe poderia ser simplesmente acesso, mas para ficar bem didático nós estamos fazendo assim: o classe underline acesso, assim como o objeto ou os objetos instanciados, nós estamos instanciando utilizando o nome objeto underline e o nome do objeto que está sendo criado. Então o NetBeans já criou aqui para a gente na classe acesso o código fonte, classe acesso.php. Nós vamos apagar esse código, esses comentários que foram criados automaticamente, e a primeira coisa que vamos fazer aqui na classe acesso é declarar os atributos. Lembrando que a classe acesso ela faz um espelho, ela representa a tabela acesso lá do banco de dados. Portanto, nós vamos criar aqui, já tenho pronto, 4 atributos para a classe acesso. Todos eles private e ID acesso, data, hora, DT para data, HR para hora e ID usuário. Em seguida nós vamos criar os getters and setters para o encapsulamento, tá? Então venho aqui embaixo, clique direito, inserir código, seleciona, clique direito, inserir código. Eu quero os getters e setters de todos os atributos, né? Eu vou usar um modificador público porque os getters, os gets e sets serão métodos públicos. Demos o clique aqui, então está lá criados todos os gets e sets. Deixa eu colocar aqui novamente todos os gets e sets do nosso referentes aos atributos da classe acesso. Muito bem, como nós conversamos na última videoaula, a apresentação dos acessos feitos por usuário vai ser por meio de uma table. Nós vamos criar uma tabela, e essa tabela ela vai ter 3 métodos que nós já vamos aqui dar o pontapé inicial. Então, uma iniciar tabela, um método público chamado iniciar underline tabela. Depois nós vamos ter um método público chamado preencher tabela. E por fim, um método público chamado finalizar tabela. Então, esses 3 métodos serão utilizados para que nós possamos criar uma tabela com o número de colunas de acordo com os atributos que vamos informar. Nós vamos informar apenas, não vamos informar todos, nós vamos informar o ID acesso, que é o número do acesso, data e hora, pois estaremos informando quais são os acessos de um determinado usuário. A nossa tabela, então, ela vai ter 3 colunas. No preencher tabela, nós vamos inserir as linhas da tabela referentes à consulta que vai ser feito à tabela acesso lá no banco de dados, e depois nós vamos finalizar a tabela que foi criada lá no método iniciar tabela. Então agora nossas próximas etapas é construir o conteúdo desses 3 métodos públicos. Para iniciar a tabela, então nós vamos incluir aqui, eu já deixei o código pronto para ficar um pouquinho mais fácil para a gente trabalhar. Nós vamos ecoar um código HTML, onde estamos iniciando uma table com borda 1, e aí o cabeçalho da tabela, né? O cabeçalho da tabela se inicia aqui, ele se estende até a tag de fechamento, e nós vamos ter uma linha com 3 colunas: acesso, número, data e hora. Então assim nós iniciamos a construção da tabela. Finalizar a tabela é bastante simples, basta nós ecoarmos uma table, o comando tbuddy
e tTable. Então aqui nós iniciamos o corpo da tabela, aqui nós vamos fechar o corpo da tabela. Iniciamos a tag table, finalizamos a tag table. Então nos cabe agora colocar os comandos que vão preencher, construir uma linha da tabela. E esse comando nós vamos ecoar uma tr, inicia-se aqui uma nova linha, finaliza a linha. Essa linha vai ter 3 colunas, onde nós vamos apresentar desta classe o atributo ID acesso, desta classe data, desta classe hora. Então assim nós criamos os 3 métodos para a construção da tabela: iniciar a tabela, preencher a tabela e finalizar a tabela. Esses métodos serão utilizados lá em listar acessos, que nós estávamos construindo, e vamos dar sequência na próxima videoaula, quando finalizaremos o arquivo listartabelas.php. Então eu te encontro daqui a pouco para nós finalizarmos a construção deste arquivo, o listar acessos. Então até breve.